dor de cabeça. A gente já fez uma live de enxaqueca, né, se eu não me engano. E agora vamos falar de cefaleia tensional, tá? São as cefaleias primárias. Que quando fala de dor de cabeça, a gente abre um leque de possibilidades diagnósticas, né? Muita doença pode causar também dor de cabeça. Então, a gente tem que ter bem fixado os diagnósticos diferenciais de dor de cabeça, quais os sinais e sintomas que nos levam a pensar em uma doença, em outra doença, como descartar, né, determinadas doenças, como guiar o nosso fluxograma, né, até o diagnóstico, e enfim. Então, vamos falar disso hoje, tendo como o nosso início, né, a nossa base, a dor de cabeça, a cefaleia primária. É um checklist bem simples, tá? Não tem nenhuma dificuldade nele. Eu peguei do Praticando Medicina, de novo, sempre pego deles. Tá na página 29, se vocês quiserem ir acompanhando. E vamos iniciar já, né? Já é 6h10. E a gente já termina rapidinho. Então, gente, vamos conversar aqui sobre cefaleia primária, cefaleia tensional, tá? Antes de realmente iniciar esse tema, né, eu quero primeiro conversar com vocês sobre quais as possíveis doenças que a gente pode vir a pensar quando a gente lê um checklist falando que chegou uma paciente, ou no consultório mesmo, né, quando chega um paciente falando que tá com dor de cabeça. Aqui nesse caso, o checklist era assim: você é um médico de uma UBS e recebe um paciente do sexo feminino, 35 anos, referindo dor de cabeça. Só isso falava aqui o nosso caso clínico. Então, a partir daí você já tem que pensar quais são as doenças que causam dor de cabeça, né? Pode ser meningite, pode ser hemorragia subaracnoidea, pode ser enxaqueca, pode ser dengue, pode ser hipertensão, pode ser um resfriado comum, pode ser cefaleia tensional, pode ser cefaleia em salvas. Então, tem muita doença, né, que causa dor de cabeça. Mas a gente tem que ir nos guiando, né? Guiando nossa anamnese e descartando as possibilidades diagnósticas menos prováveis, né? Por exemplo, um caso de hemorragia subaracnoidea. O paciente vai chegar falando, né, lá na sua anamnese, que é a pior dor de cabeça do mundo, que tá doendo pra cauaca, né? Que ele nunca sentiu uma dor tão forte na vida dele. Aí a gente já pode começar a pensar em uma hemorragia subaracnoidea. Uma dor de cabeça por dengue, né, ou até por meningite, o paciente ia vir acompanhado de febre, de manchas pelo corpo, né, de rash pelo corpo. Aqui, a gente vai ver ainda, né, na anamnese desse paciente, ele não tem febre, também não vai ter rash, então a gente já vai ir descartando, tá? Uma hipertensão, vai ter lá uma dor de cabeça, quando a gente vai ver o histórico é um paciente hipertensivo, quando a gente vai medir a pressão, tá com a pressão lá em cima, tendo um pico hipertensivo enorme. Então, a gente já começa a pensar que a causa da dor de cabeça é a hipertensão. Pode ter náuseas, vômitos também, né? Enxaqueca, a gente tem que incluir o nosso paciente lá nos critérios da enxaqueca, né? Ver se o paciente se enquadra, se preenche os critérios de A a E, certo? Pra gente fazer o diagnóstico clínico da enxaqueca. E cefaleia tensional, mesma coisa, a gente vai fazer a anamnese e descartando as outras possibilidades até chegar no nosso diagnóstico. E a mesma coisa para cefaleia em salvas, tá? Então, a gente tem que ir pensando o que pode ser e descartando as hipóteses diagnósticas já na nossa anamnese. Conversando rapidamente sobre a diferença entre a cefaleia tensional, a enxaqueca e a cefaleia em salvas, começando pela tensional, que é o nosso foco aqui, né? A cefaleia tensional, as principais características dela é que ela não piora com as atividades, ela não interfere as atividades físicas rotineiras ou trabalho, nem nada assim. Ela não tem vômitos, não tem náuseas, a dor pode ser bilateral, é uma dor em aperto, como se tivesse uma faixa aqui apertando essa região aqui da cabeça, né? Então, ela não vai ser igual a enxaqueca, ela é unilateral. A tensional já é aqui em volta da cabeça, né, mesmo? Ela pode ser leve ou moderada e a duração dela pode ser de 30 minutos a 7 dias.
tá? E a gente faz tratamento com AINES, né, ou com analgésicos comuns, e também tem a profilaxia, que é com antidepressivos tricíclicos. Já a enxaqueca tem que preencher os critérios diagnósticos, né, que a gente já conversou em uma live aqui há um tempo atrás. Quais são os critérios diagnósticos da enxaqueca? A gente tem que preencher os critérios de A a E, sendo o A pelo menos 5 crises, preenchendo os critérios de B a D. Ou seja, o paciente tem que ter tido pelo menos 5 vezes para a gente falar que foi enxaqueca. A B, duração de 4 a 72 horas, a dor do paciente. A C, pelo menos 2 das características: unilateral, pulsátil, moderada ou forte intensidade, limitando atividades diárias. A quarta, exacerbada por ou levando o indivíduo a evitar atividades físicas rotineiras. Então, tem que preencher esses critérios para ser enxaqueca. O D, pelo menos um dos sintomas associados: náuseas e ou vômitos, foto ou fonofobia, que a gente não vê na cefaleia tensional. E a E, não atribuída a outro transtorno, tá? Então, esses seriam os diagnósticos da enxaqueca. E falando também rapidamente da cefaleia em salvas, que eu acho muito difícil cair no checklist, mas vamos já fazer o diagnóstico diferencial aqui entre as dores de cabeça, né? As principais características dessa cefaleia em salva é que a dor dela geralmente é em um olho, né? Ela é em volta de um olho, assim. Ela é unilateral, então ela dói na região orbitária ou supraorbitária. E é uma dor excruciante, tá? Também é uma dor bem grande. Pode apresentar outros sintomas associados, como, por exemplo, rinorreia, um edema palpebral, um rubor facial, uma miose, tá? E o tratamento é com oxigenoterapia, com corticoide. A profilaxia pode ser com bloqueadores de canais de cálcio, tá? Mas rapidamente a gente vai só mencionar, que acho que vocês já viram um quadrinho, assim, de diferenciação entre as enxaquecas, né, que tem pintado, assim, onde que dói. A enxaqueca, entre as dores de cabeça, quer dizer, a enxaqueca é unilateral, a tensional é pintada aqui na cabeça e em salvas é pintada ao redor do olho. Então, isso fica bem nítido, assim, pra gente lembrar e fazer a diferenciação entre as enxaquecas. Entre as dores de cabeça, quer dizer, enxaqueca é uma só. Então, vamos agora pro nosso checklist, né? Eu vou ler aqui de novo ele, então, pra gente começar na anamnese, exame físico e tratamento nesse nosso paciente, ok? Então, você é um médico de uma UBS e recebe um paciente do sexo feminino de 35 anos referindo dor de cabeça. Nos próximos 10 minutos, realize a anamnese direcionada, o exame físico direcionado, a hipótese diagnóstica e a conduta terapêutica. Ok, o paciente está com dor de cabeça, essa é a única informação que eu tenho. Vamos iniciar com o nosso esqueletinho mental, como sempre, com os nossos 3 itens, né, do nosso esqueletinho mental. Primeiro, que é o acolhimento, né, os 3 itens do acolhimento, quer dizer, primeiro, você vai se apresentar. Olá, meu nome é tal, né? No meu caso, eu sou a doutora Laís, eu estarei responsável aqui por você nessa UBS. Sempre lembrar o lugar que a gente tá. Por favor, me diz seu nome e sua idade. Vamos perguntando em bloquinhos, né? Vai falar lá o nome, 35 anos. E no que eu posso te ajudar? O paciente vai falar: doutora, eu tô com uma dor de cabeça aqui que tá me incomodando já faz tempo, tá? Então, beleza. A gente tem o nosso sintoma principal e a partir daí a gente vai fazer a anamnese do sintoma principal, tópico 1 do nosso esqueleto mental. Então, é uma dor, a gente pode começar com uma alícia: aparição, localização, irradiação, caráter, intensidade, agrava ou atenua. Então, quando apareceu essa dor? Desde quando dói a sua cabeça? Aqui ela ia falar que faz 5 anos. Né? Localização, onde que dói na sua cabeça? Ela vai falar que dói assim, tipo uma faixa, dói em toda a cabeça, certo? Irradiação, ela vai para mais algum lugar ou ela só dói aí na sua cabeça? Aqui não consta isso daí, só fala que é uma dor em aperto holocraniana. Qual é o caráter da sua dor? Uma dor em aperto, certo? O I, qual a intensidade de 1 a 10, sendo 10 uma dor mais forte? Que nota a senhora daria para essa dor? Aqui ela deu 5 de 10. Então é uma dor moderada, né? Não é uma dor nem forte, nem tão forte, nem leve. Ela tem uma dor moderada.
intensidade, né? O A, você tomou algum medicamento hoje ou você toma algum medicamento e essa dor melhora com esse medicamento que a senhora tomou? Quando a senhora faz atividades físicas, essa dor piora ou melhora? Quanto tempo dura a dor, né? Dura um dia inteiro? Dura mais de 4 horas? Dura 3 dias, 4 dias? Qual é o tempo que dura essa dor, né? Lembrando que a tensional dura de 30 minutos até 7 dias e a enxaqueca dura de 4 a 72 horas. Então, a gente tem essa diferença. A enxaqueca, ela piora com atividades físicas, ela limita atividades rotineiras. E essa enxaqueca tensional não, né? Ela consegue fazer atividade física normalmente, ela não é desencadeada por atividades físicas e ela não impede a pessoa de realizar atividades rotineiras de ir ao trabalho, nem nada assim, certo? E você tem que perguntar se ela interfere em atividades diárias e se ela já teve isso antes, há quanto tempo ela tem essa dor, né? Quantos episódios ela já teve. Aqui a paciente ia referir que ela já tem faz 5 anos com vários episódios durante o ano. Então, aqui a gente já fez uma breve anamnese, um apanhado, né, de todos os tópicos da dor desse paciente. A gente fez o Alicia, perguntou dos sintomas acompanhantes ainda não. A gente fez o Alicia, perguntou os fatores de melhora ou piora, agrava ou não, né, e há quanto tempo ela tem, se ela já teve isso antes. Agora vamos para o tópico 2, que é os sintomas acompanhantes. Aqui a gente tem que ir perguntando de modo a descartar os critérios para enxaqueca, né? A gente já descartou lá que ela seja unilateral. Aqui ela falou que é holocraniana e é em aperto. A enxaqueca é pulsátil e unilateral, de moderada a forte intensidade. Então, outras coisas que a gente deve perguntar aqui nos sintomas acompanhantes é se tem náuseas, se tem vômitos, se tem fotofobia, se tem fonofobia, né? Assim, se ela falar que não tem nada disso, a gente já descarta a enxaqueca porque ela já não preencheu quase nenhum critério de enxaqueca. Aqui ela vai negar esses sintomas. A gente também pode perguntar se ela teve febre, se ela teve rigidez de nuca, né? Se ela tá sentindo alguma dificuldade aqui em movimentar o pescoço, já descartando uma dengue, uma gripe, uma meningite, certo? Então, a gente vai perguntando dessas outras coisas, né? Pergunta se ela teve rache pelo corpo, se ela notou aparecimento de manchas, né? Pra gente descartar outras possibilidades diagnósticas, né? Não ficar só lá na enxaqueca ou na cefaleia em salvas ou na cefaleia tensional. Então, a gente descarta dengue, meningite e gripe, tudo aqui, né? Pergunta se teve tosse, alguma coisa assim que você estiver pensando pra descartar, você vai perguntando aqui nos sintomas acompanhantes. Então, ela ia negar todos esses sintomas acompanhantes. Aí, o nosso próximo tópico aqui, né, seria os antecedentes patológicos pessoais e familiares. Perguntar se ela tem hipertensão, diabetes, doenças crônicas, né, alguma cardiopatia. Aqui, ela ia negar comorbidades, ela não ia ter hipertensão. A gente também já pode descartar. Depois, lá que a gente fizer o exame físico, né, a gente descarta uma cefaleia de provável causa, com o pico hipertensivo sendo a provável causa. Aqui ela negou hipertensão, negou tudo, tá? A gente pergunta também, algum familiar seu tem hipertensão, tem alguma dessas doenças que eu falei, né? Ela ia negar também. E a gente vai para os hábitos. A senhora fuma, bebe, usa drogas ilícitas, pratica atividade física, tem uma vida sedentária. Como que é a alimentação da senhora? A senhora usa alguma medicação todos os dias? A senhora toma anticoncepcional? A senhora tem alergia a algum medicamento? Então, todas essas perguntas são importantes a gente fazer aqui nos hábitos da paciente, tá? Como ela é uma mulher, a gente também pode fazer uma breve anamnese sobre os antecedentes patológicos ginecobstétricos, tá? Patológicos não, sobre os antecedentes ginecobstétricos. Perguntar se a dor é relacionada com a menstruação, né? Se ela piora quando tá chegando o período menstrual dela, se ela teve filhos, como que foi o parto, quantos filhos ela tem, se ela já teve aborto, né? Se o ciclo é regular, se vem uma quantidade muito grande durante a menstruação dela. Então, tudo isso também é importante a gente perguntar aqui para ver se tem relação com o ciclo menstrual, né? A gente também pode perguntar se ela sofre de ansiedade, né? Porque a cefaleia tensional pode ser relacionada com ansiedade. A depressão também pode desencadear uma cefaleia tensional. Se ela tá passando por algum estresse muito grande, por algum conflito familiar em casa, né, etc. Se ela faz alguma atividade muito estressante, pensando também num fator desencadeante de um gatilho, na verdade, né, da cefaleia tensional. Então, aqui terminamos brevemente a anamnese da nossa pacientinha, tá? Vamos agora para o exame físico direcionado. Aqui ela negava que era relacionada ao ciclo menstrual e negava também relacionada com a alimentação, né, e falava
ela falava que ela faz uso de dipirona nas crises e que às vezes tem a melhora da dor ao fazer caminhada. Então, descartamos totalmente a enxaqueca, certo? Vamos agora para o exame físico. Agora sim, que eu estava esquecendo de ler o que a paciente disse. Então, aqui tá pedindo pra gente fazer o exame físico direcionado, né? Se a gente lembrar das nossas tarefas lá. Nunca esquecer o que tá escrito na tarefa, gente. Tá na tarefa é ponto ganho, tá? Tá na tarefa, tá no checklist, então você tem que cumprir as tarefas lá que tá falando pra você cumprir. Então, vamos primeiro, né, para realizar o exame físico, a gente tem que pedir a autorização do paciente. A gente não pode chegar tocando na paciente. Então, a senhora me permite realizar o seu exame físico? Ela vai dizer que sim. Por favor, sente-se aqui na maca, né? Eu quero lavar as minhas mãos, aquecer, me paramentar, colocar luvas, máscara, touca, gorro, óculos, avental. Já vai falando tudo para você não esquecer, né, da sequência certinha. Quero considerar que minha paciente também esteja de máscara por causa da pandemia. E agora eu quero a ectoscopia geral da minha paciente, com pele, mucosas, né? Quero sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória, saturação, pulso, temperatura. E aqui eles iam dizer que está em regular estado geral, a PA normal, 120/80, a cardíaca 92, normal, respiratória 16, saturando 98 em ar ambiente e temperatura 36. Então, os sinais vitais da nossa paciente tá de boa, né? Tá tranquilos. E a ectoscopia geral sem alterações. Aqui tá pedindo exame físico direcionado. Então, direcionado, ela tá com dor de cabeça, a gente inicia pela cabeça, né? Pelo sintoma principal da paciente, a gente vai atrás do exame físico para descobrir realmente o que aquela paciente tem. Então, aqui a gente tem que realizar o Glasgow, o exame físico neurológico, e ver se ela tem algum sinal meníngeo, né? Então, a gente vai buscar rigidez de nuca, pode buscar Kerning, Brudzinski, ver se estão positivo, né? Pra gente descartar uma possível meningite, buscar se ela tem déficits neurológicos, focais ou motores, ver se as pupilas estão isocóricas ou fotorreativas, ver a escala de coma de Glasgow, resposta verbal, motora e ocular, né? Então a gente pergunta tudo isso, descarta algum sintoma meníngeo, algum sinal neurológico, né? Algum sinal focal. E aqui as respostas que eles iam dar é rigidez de nuca ausente, ausência de déficits neurológicos focais ou motores, Glasgow 15, pupilas isocóricas e fotorreagentes, e aqui também a informação do fundo de olho, sem alterações, com ausência de edema de papila, que eu esqueci de falar aqui, mas aqui também consta como informação. Tudo normalzinho no exame neurológico da paciente, a gente pode ir rapidamente pro resto, né, do exame físico. Aqui tá pedindo direcionado, mas vamos fazer de tudo brevemente, né? Falar que a gente quer então um exame físico torácico, né? Fazer a inspeção torácica com ausculta cardiopulmonar, a percussão e a palpação do tórax, em seguida a inspeção, ausculta, percussão e palpação abdominal e de membros inferiores, ver se tem edemas, alguma lesão. Aqui estaria tudo normal. E assim fecharíamos rapidamente o nosso exame físico. A próxima tarefa seria a hipótese diagnóstica e a conduta terapêutica. Nesse caso, a gente já estaria pensando numa cefaleia do tipo tensional, porque a gente já descartou meningite, a gente já descartou dengue, a gente já descartou uma dor de cabeça de causa de pico hipertensivo, a gente já descartou enxaqueca porque ela não entra nos critérios, a gente já descartou hemorragia subaracnoideia, já descartamos uma gripe, né? Já descartamos cefaleia em salvas. Então, sobrou a cefaleia tensional. O diagnóstico, então a gente vai explicar para a paciente que o diagnóstico é de cefaleia tensional, o diagnóstico é clínico, a gente não necessita de nenhum exame complementar, a não ser que tenha algum sinal de alarme, né, para a gente pedir. Aqui a paciente não tinha nenhum sinal de alarme para a gente pedir tomografia ou outro exame. Então, é clínico, né, o nosso diagnóstico. A gente explica pra ela, se ela perguntar, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar e não sei o que. A gente explica o que é, né? Que pode ter gatilhos, como, por exemplo, um estresse muito grande, uma depressão, né? Conflitos em casa e assim por diante. Então a gente pode dar essas explicações, que são os gatilhos que podem desenvolver a cefaleia tensional, certo? Que ela é desencadeada por um aumento da tensão muscular aqui, né? E daí desencadeia uma resposta de dor também, tá?
Então, aqui não precisa de notificação, né? Não precisa de exame. A gente só vai explicar o que é e dar mesmo o tratamento da paciente, né? Aqui a gente pode entrar com tratamento profilático, já que ela tem isso há 5 anos, ela tem uma dor crônica, né? Piora no final do dia, tem vários episódios aí durante os dias, então a gente pode entrar com um tratamento profilático, que seria com um antidepressivo tricíclico, pode ser uma amitriptilina, que é o de eleição, aqui nesse caso de cefaleia tensional, e também podemos entrar com analgésicos, né? Aí para essa paciente, ou até com ibuprofeno também, para aliviar a dor dela. Tá? Então, basicamente seria isso. Depois a gente pergunta se ela tem alguma dúvida, se ela tem alguma outra queixa, se ela tem alguma coisa a acrescentar, se realmente a gente reforça, não ficou nenhuma dúvida mesmo, né? Porque vai que a gente consegue arrancar alguma coisa lá da nossa atriz que pode ter lá no checklist, né? Que a gente pode estar esquecendo. Mas é isso, gente. O passo a passo aqui no caso da enxaqueca, tô falando de enxaqueca toda hora, não sei porquê. Da cefaleia tensional seria esse. Vamos agora ler o checklist dessa estação. Primeiro, apresentou-se cordialmente com a paciente. Sim, fazemos isso em todos, né? Nunca esquecer, isso tem que estar já incorporado na gente, né? Tanto para a prova quanto para a vida. Iniciou uma consulta com perguntas e questionamentos abertos, né? Como posso ajudar? O que te trouxe aqui hoje, né? O que você está precisando? Na anamnese questiona sobre início, características da dor, evolução e presença de outros sintomas. Então, aqui, fazendo dualícia, a gente consegue investigar tudo isso, né? O próximo, investiga fatores de melhora ou piora da dor, sim, incluída no Alícia também. Questionou antecedentes pessoais, patológicos familiares, uso de medicação. Solicita permissão para realizar exame físico, lava a mão e calça luvas. Realiza exame físico direcionado, pressão arterial, pupilas, fundo de olho, rigidez de nuca, desvio de rima e Glasgow, fizemos tudo isso. Dá o diagnóstico de cefaleia tensional sem necessidade de exames complementares. Prescreve analgésico. Aqui tem os exemplos como acetaminofeno ou aspirina, ou AINES, ibuprofeno ou naproxeno. Indica medicação profilática com antidepressivo tricíclico, amitriptilina, e agenda o retorno, que eu esqueci de agendar. Retorno em 30 dias para o acompanhamento da paciente. Sempre agendar também os retornos das pacientes. Não esqueçam igual eu esqueci agora. Então, seria basicamente isso, viu, gente? É um checklist simples, né? Não tem muito mistério. Se você já leu uma vez, já ouviu falar, se tem alguém que você conhece que tem uma cefaleia tensional, então você ia tirar de letra esse checklist aqui. Então, seria isso. Só fazendo de novo um apanhado entre a enxaqueca e a cefaleia tensional para a gente ficar bem fixado o diagnóstico diferencial entre as duas, né? As principais diferenças em relação à duração. A enxaqueca dura de 4 a 72 horas. A tensional dura de 30 minutos e até 7 dias. Em relação à dor. A enxaqueca é uma dor latejante, pulsátil, né? Fica assim, pulsando mesmo na nossa cabeça. E a tensional é uma sensação de aperto, né? Como se tivesse uma fita, uma faixa aqui apertando a nossa cabeça por inteiro. A região, a enxaqueca é unilateral, ou dói aqui, aí numa outra crise dói esse lado, né? Não necessariamente sempre é o mesmo lado. Pode doer desse lado numa crise, desse lado na outra crise, mas sempre é unilateral. E a tensional dói dos dois lados da cabeça, em todos os cantos. Intensidade, a enxaqueca é moderada a forte, a tensional pode ser fraca a moderada. Agravantes da tensional não há, e da enxaqueca ela é agravada por atividade física ou algum esforço. Outros sinais da enxaqueca, ela pode vir acompanhada de náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, barulhos, né? E a tensional não tem nada disso. E os gatilhos da enxaqueca pode ser alteração do sono, cafeína, vinho, jejum prolongado, alterações hormonais, estresse. E os gatilhos da tensional vai ser estresse também, ansiedade e tensão muscular. Fechou então, né? Terminamos aqui. Rapidinho, penso eu que esse daqui foi rápido, 24 minutos até que foi. Nem falei tanto assim. Então é isso, gente. Até a próxima live. Obrigada, Giovana. Espero vocês aí na próxima. Fiquem com Deus, beijos.